Não muda muita coisa, mas tudo bem. Bernardo, boa noite. Queria que você falasse sobre essa primeira vitória em casa, se alivia um peso para vocês, até pensando no próximo confronto que também vai ser aqui na Arena Pantanal, né? Boa noite, com certeza. Primeiro agradecer os nossos torcedores que nos apoiaram, né, e fizeram com que a gente pudesse também hoje criar essa atmosfera e conseguir conquistar a primeira vitória da competição. É uma vitória que também nos dá muita confiança para a sequência, né, e traduz um pouco também daquilo que a gente vinha produzindo em jogos anteriores, né. Então, conseguindo fazer 3 gols numa partida, isso é importante, traz muita confiança. A gente está muito feliz, mas com os pés no chão. A vitória, como o Antônio sempre fala, é do grupo, né? Um grupo muito trabalhador, que se dedica muito durante a semana para que possa viver esses momentos, né? E não só aqueles que iniciam, mas aqueles que entram dentro do jogo também são fundamentais, né? Então, um jogo dificílimo contra um adversário de peso, né? E a gente soube jogar o jogo e conquistar esses 3 pontos. Bernardo, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse de algumas mudanças na equipe e uma delas me chamou um pouco a atenção, a entrada do Cepelini, a primeira vez como titular sob o comando do Antônio, sob o comando da comissão técnica. O Cuiabá ele vinha finalizando muito, mas a expectativa de gol do Cuiabá ela ainda talvez seja mais baixa na Série A, apesar do time muitas vezes finalizar mais do que o adversário. A entrada do Cepelini, ela passa pela proposta de entregar um pouco um cara que consiga construir mais, deixar os atacantes na beira mais na cara do gol. Se não for isso, eu queria que você explicasse a proposta da entrada dele hoje. Bom, a gente fez algumas mudanças, né, por necessidade. Então, a entrada do Alisson no lugar do Alan, a entrada do Cepelini no lugar do Sobral, né, e a entrada do Yuri Castilho no lugar do Wellington Silva, né. Então, a gente analisa muito o momento, muito o adversário, a parte estratégica, né, e entendemos que para esse jogo o Cepelini se encaixava muito bem dentro da nossa ideia. É um jogador que nos dá uma capacidade maior de assistência, de finalização, de bola parada, né? Então a gente optou por isso, né? Diferente do Sobral, que nos dá um tipo de movimento mais à profundidade, né? É um jogador que também consegue às vezes pisar mais na área, mas entendíamos que o Cepelini era o jogador para o jogo de hoje e ele correspondeu bastante às expectativas. E a entrada do Alisson foi natural, né? No lugar do Alan. E a entrada do Yuri, né, a gente também mudou um pouco a característica ali do lado para ter um jogador com um pouquinho mais de capacidade de ataque espaço e não de 1 contra 1, um cara com mais capacidade de preenchimento de área, né, de finalização, diferente um pouco do Wellington, que também tem sido um jogador fundamental e muito importante para nós, né, mas como eu falei, o Antônio pensa jogo a jogo, de maneira estratégica, né, e para esse jogo, graças a Deus, as coisas correram bem. O Matheus da página do Olho Dourado. O Cuiabá tem feito bons jogos em casa. O último contra o Botafogo mesmo foi muito frustrante porque o Cuiabá chutou mais, teve mais posse de bola e saiu derrotado. Hoje, pela primeira vez na Série A, né, o torcedor, primeira vez, a gente nunca esquece, fez mais de 2 gols, no caso 3 gols numa partida. Você acredita que vale a esperança de que o Cuiabá vai continuar fazendo as partidas de forma mais intensa, como tem feito o segundo jogo aqui na Arena Pantanal, ou é uma coisa que é igual o Antônio falou no jogo passado, é jogo a jogo? Uma coisa é fato, vocês sabiam que no momento certo o Cuiabá iria desencantar baseado nos jogos que vinha fazendo dentro da Arena. Sem dúvida, o primeiro momento nosso aqui foi, né, a ideia do Antônio sempre foi que a gente tivesse uma solidez defensiva. Então era natural que os próximos jogos a gente fosse melhorando cada vez mais as questões ofensivas e aumentasse a nossa capacidade de produção, né, e traduzir essa produção ofensiva em números de finalizações, chances reais de gol e em gols, né. Então a gente imagina que esse é o caminho, né, a gente vai continuar apostando nisso, né, jogando em casa a gente tem que se impor, tem que buscar, né, a vitória. E então o nosso trabalho ele está sem perder a solidez defensiva, mas está baseado em melhorar ainda mais, né, a nossa capacidade de criação e principalmente de finalização de jogadas. Próxima partida aqui também em casa, né? Gostaria que você se pudesse projetar esse próximo jogo, né? Se tem alguma previsão, quem sabe, de manter o Cepelini ou se volta ao esquema com 3 volantes. Aparentemente deu muito certo nesse jogo, é claro que cada adversário pede um momento, né? Mas queria saber se já tem alguma análise, com base na partida de hoje, se deve ter mudanças ou se deve manter essa base. Certo. A gente ainda não discutiu o próximo adversário, né? A partir de amanhã a gente já vai começar a olhar para o Bahia e pensar nesse próximo confronto.
né? Olhar para esse jogo, entender aquilo que deu certo e o que pode ser mantido para o próximo jogo, de acordo com as características também do nosso adversário, né? Mas sem dúvida a gente vai tentar manter a postura, principalmente que a gente teve na segunda etapa, onde a gente conseguiu ser mais pressionante, onde a gente conseguiu impor mais a nossa ideia de jogo e traduziu o nosso volume ofensivo. É fato que os gols saíram de bola parada, mas a gente teve boas chegadas que originaram as bolas paradas e, inclusive, né, a nossa equipe também já vinha demonstrando um potencial grande de gols em bola parada e nesse jogo traduziu, né, com jogadas ensaiadas, com movimentos também padronizados na área, né? Então a gente sabe que o adversário também vai ter o nosso jogo no meio de 2 jogos de Copa do Brasil, então a gente está muito atento também para ver o movimento que eles vão fazer em relação à escalação, à equipe que vem para cá, né? Então a partir de amanhã a gente foca no Bahia, mas hoje a gente ainda está aproveitando esses 3 pontos, essa vitória, né? Mas sem perder o foco e a concentração também no próximo adversário. Bernardo, se me permite fazer 2 em 1. Claro. Exatamente sobre isso, a questão das jogadas ensaiadas. Não é que você falou até que o jogo de hoje ele premia o bom desempenho que o Cuiabá vinha tendo em outras partidas. Em outras partidas a gente já observava o Cuiabá utilizando jogadas ensaiadas, escanteio, cobrança de falta, e hoje 2 gols acabam saindo dessa maneira. Eu queria que você falasse sobre isso, a importância para a sequência da competição, quanto vocês trabalham essas jogadas ensaiadas, que a gente já vê alguns padrões bem definidos, e também o Daverson, a importância que você pode falar sobre, além da tecnicamente, como o Daverson ele consegue trazer a torcida para o jogo. Às vezes a torcida está um pouco calada, ele dá o jeito dele ali, ele traz a torcida para o jogo, isso aí incendeia o próprio coletivo. Eu queria que você falasse a importância do Daverson, não só tecnicamente, porque mais uma vez ele marcou um gol importante, mas também foi um cara que foi importante ali para colocar a torcida no jogo e incendiar mais ainda a partida. Sim. Começando pela primeira pergunta, não sei se todos sabem, né, mas o Antônio tem uma comissão técnica composta por brasileiros, eu sou um membro da comissão técnica, a gente tem funções muito bem definidas e a gente tem um responsável pelas bolas paradas, né, que vem trabalhando muito bem isso desde a nossa primeira passagem aqui, né, e tentando potencializar os jogadores que a gente tem, né, e nesse retorno nosso a gente tem conseguido aproveitar bastante esse momento do jogo. Tivemos boas chances em jogos anteriores que poderiam ter nos trazido mais pontos, né? Mas hoje, graças a Deus, as jogadas encaixaram, então isso é fruto e mérito, né, de um trabalho já bem definido, bem alinhado e direcionado pelo Antônio e também para os demais membros da comissão. Em relação ao Daverson, né, é um jogador fundamental, importantíssimo para nós, assim como todos os outros, mais uma peça na nossa engrenagem, né? E ele tem essa capacidade de mexer com o jogo, né? De poder mobilizar o torcedor, e é um jogador também que aparece em momentos decisivos, né? Então é um jogador que consegue trazer também esse espírito para a nossa equipe, né? Então os momentos que o jogo está ali equilibrado, ele consegue mexer com isso, e o adversário também acaba se abalando um pouco com isso e tem nos favorecido, né? Então até o Antônio cobra muito dele esse equilíbrio, né? Entre conseguir ter esse efeito com a torcida, com o adversário, né, mas sem desequilibrar a nossa equipe, né, e ele tem conseguido fazer muito bem isso, né, tá cada vez sendo mais importante, e assim como os demais, né, então a gente está muito feliz aí também com o desempenho dele nesses jogos. O Cuiabá é um time que faz poucos gols, né? O meio-campo do Cuiabá é formado por jogadores com características mais defensivas. E hoje o Cepelini entrou e, consequentemente, não sei se foi mérito, né, da escalação do Cepelini, mas mudou um pouco o jeito do Cuiabá jogar. E o resultado mostrou um placar histórico do Cuiabá da Série A. Você acredita que a cobrança, né, externa da parte da torcida, em expectativa de ter o Cepelini no time, vai existir? O Cepelini deixou boa impressão, pode ser que ele nas próximas partidas seja escalado titular novamente? Bom, como eu comentei anteriormente, né, a gente pensa jogo a jogo de maneira bem estratégica, né, e pontual. Então o Cepelini já era uma opção, né, dentro do nosso elenco, a gente sabe do potencial dele, né? Então com certeza ele continua sendo uma opção para a sequência, né? O Antônio vai analisar com calma, friamente vai fazer as escolhas, né? Mas a gente sabe também que a nossa equipe, mesmo na ausência do Cepelini, né, na presença de outros jogadores, também criou expectativas de gol suficientes para vencer jogos, né? Acabou não conseguindo traduzi-las em gol, né? Então a gente entende que nós temos um elenco forte que nos permite, né, mudar jogo a jogo, né, e com ou sem determinado jogador a gente consegue ter um padrão de jogo bem definido, bem claro, né, e criar as nossas oportunidades, né? Então vai ser muito
relacionado à parte estratégica, ao momento também de cada jogador, né? Então a gente sabe que o campeonato é muito longo, né? Que podem haver oscilações de desempenho, lesões, etc. Então tudo isso vai depender muito também da sequência e das oportunidades. Bernardo, gostaria que você falasse sobre o gol do Riquelme. É uma cria da base, e é um jogador que começou jogando como atacante, na verdade, né? Ele, ao longo da carreira, se transformou no lateral esquerdo, mas ele é um jogador que entrega muita ofensividade. Gostaria que você falasse, então, sobre esse gol dele e como tem sido esse desenvolvimento do Riquelme, que ganhou a titularidade ali na lateral esquerda. O Riquelme tem sido uma grata surpresa para todos nós, né? Parabenizá-lo pelo gol. É um jogador que, como você bem colocou, era um jogador de características ofensivas, era um jogador de outra posição e que a gente entendia que, de repente, ele poderia exercer essa função como lateral. Ele está nesse processo de desenvolvimento dele. Vão ter momentos que ele vai ter algumas dificuldades, como já teve em jogos anteriores, mas vem demonstrando uma capacidade muito boa de crescimento, uma humildade muito grande também em relação ao aprendizado. É um jogador que o grupo abraçou, né? E tem evoluído muito nos aspectos defensivos, que é uma das coisas que ele precisa evoluir por ser atacante, né? Mas em contrapartida é um jogador talentoso, um jogador que tem essa capacidade de no último terço, né, realizar boas assistências e cruzamentos como já fez em jogos anteriores, e a finalização dele ainda não tinha aparecido nesses últimos jogos, né? Então hoje ele foi muito feliz, né, na situação ali da segunda bola, mas é uma coisa que a gente já sabe que ele já apresentava, uma característica forte dele, a finalização também. Então acredito que é ele ter os pés no chão. A gente também agora tem o retorno do Wendel, né, o PK ali, então a concorrência fica grande. Isso é bom para todos, né, e principalmente para ele. Então parabéns a ele pelo gol, né, e a gente está muito feliz aí com o desempenho dele até o momento. Posso só? Pode ser. Pode. Você citou o Wendel, né? Ele que era existia uma expectativa muito grande para que ele fosse relacionado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das condições físicas, como que o Wendel vem e o que o torcedor pode até esperar dele ao longo do campeonato. Bom, o Wendel já está clinicamente, né, apto a poder participar dos jogos, inclusive hoje esteve aqui. É claro que demanda tempo, né, para retornar a confiança necessária para fazer um jogo de alto nível como é a Série A, né, mas ele tem se dado muito bem assim nos treinamentos, né, está cada vez mais próximo do ideal, né, então acho que a gente precisa ter calma com esse processo de retorno dele. Foi uma lesão séria, né, que demanda tempo, né, não só nos aspectos físicos, mas também em relação a ele voltar a ter a confiança, né, o preparo mental ideal para que ele possa retornar à equipe. É um jogador muito experiente também, que nos agrega muito, né, no vestiário, no dia a dia de treino e principalmente nos jogos. Então uma característica diferente da do Riquelme, né, então ele vai poder em algum momento da competição nos entregar um pouco mais de capacidade de construção, né? Então eu acredito que vai ser um jogador fundamental para nós na sequência da competição, mas a gente não pode criar uma expectativa muito alta nele nesse momento. Então passo a passo, ele também está muito consciente disso e acredito que em breve, aí, na hora certa, ele retorna, né, ao seu maior nível. Obrigado.